Você destruiu 4 anos de trabalho em 30 segundos. Microfone aberto. 550 mil pessoas ao vivo. 8 milhões em contratos evaporados num único dia. Você alega ter tomado umas doses e ter passado do ponto. O problema é que o microfone não perdoa. Ele registra tudo. Nível 1. O garoto do Ragnarok. Você tem 11 anos quando escolhe o nome. Estava estudando sobre monarquias, a palavra ficou na cabeça. E no servidor de Ragnarok Online digitou Monark, porque soava certo. Os amigos foram distorcendo até virar Monark, como a marca de bicicleta, como realeza sem coroa. Você não pensou muito nisso. Era só um garoto de São Paulo apertando teclas enquanto a internet ainda era um lugar estranho para a maioria dos brasileiros. Não havia plano, havia videogame. Havia tela, havia o prazer simples de estar dentro de um mundo que não cobrava nada de você. Em outubro de 2010, com 17 anos, você abre um canal no YouTube. O nome? Randoms Plays. O conteúdo? Tutoriais de Minecraft. Naquela época, quase ninguém no Brasil fazia gameplay em vídeo. A maioria dos seus amigos nem sabia que era possível ganhar audiência assim. Um ano depois, você tem 4.000 inscritos, e esse número, que parece pequeno hoje, parecia absurdo naquela época. Ninguém te paga. Você faz porque gosta, porque seus amigos fazem perguntas e você transforma as respostas em vídeo, porque a câmera não te julga e você não precisa de permissão de ninguém para publicar. Em 2012, você se muda para Curitiba e assina contrato com a Machinima, uma rede americana que monetizava criadores de conteúdo. Pela primeira vez, alguém te paga para fazer o que você sempre fez de graça. Em 2013, você cruza 2,3 milhões de inscritos. A renda chega a R$30 mil nos meses bons. Você tem 20 anos, sem patrão, sem escritório, sem horário fixo, só um microfone, uma placa de captura e uma rotina inventada por você mesmo dentro de um quarto que começa a parecer pequeno demais. O jogo mudou. Mas você ainda não sabe exatamente para qual jogo. Nível 2. Gameplay não paga conta. Você está em 2017, e o dinheiro que entrava com facilidade já não entra com a mesma regularidade. O mercado de gaming no YouTube brasileiro mudou. Mais criadores, atenção mais fragmentada, plataformas rivais consumindo parte da audiência, o algoritmo recompensando formatos que você não quer fazer. A Machinima faliu em 2014 e levou o modelo que sustentou seus primeiros anos. Você tem quase 30 anos, milhões de inscritos acumulados e uma percepção cada vez mais clara de que o pico daquele ciclo já passou. O canal ainda existe, a audiência ainda está lá, mas o impulso de crescimento secou e você sente isso toda vez que abre o painel de métricas. Você e Igor Coelho, o Igor 3K, que também veio do YouTube de games e também está vendo o mesmo teto, começam a conversar muito. Bate-papo sobre política, liberdade, economia, onde o Brasil está indo. Dois caras que pensam parecido, discordam de jeitos parecidos, têm a mesma inquietação sobre o que está acontecendo no país. Nessas conversas aparece a ideia, e se a conversa virasse o produto? A referência clara, The Joe Rogan Experience, um cara sentado numa mesa com outro cara, sem roteiro fixo, sem filtro corporativo, falando o que pensa por horas. No Brasil, ninguém fazia isso com essa escala e essa consistência. Você propõe o nome Cult Flow. Igor descarta a metade e diz, só Flow. Em 2 de outubro de 2018, o primeiro episódio vai ao ar. A mesa é simples, o estúdio é modesto, o equipamento ainda não é profissional. Mas a conversa é diferente de tudo o que estava sendo feito. Nível 3. O flow começa a encher. Os primeiros meses são bancados do bolso de vocês dois. Não há patrocinador, não há retorno financeiro, não há garantia de que vai funcionar. Você e Igor pagam o estúdio, o editor, os custos operacionais, na fé e na teimosia de dois caras que acreditam na ideia antes de qualquer número validar ela. Em fevereiro de 2020, um ano e meio depois do início, o Flow começa a se pagar. É o ponto de virada silencioso, sem festa, sem post comemorativo, um mês em que as entradas cobrem as saídas pela primeira vez. A partir daí, os dois passam a viver exclusivamente do podcast e do que ele gera. O formato abre espaço para todo tipo de convidado, atletas, empresários, cientistas, músicos, políticos dos mais variados espectros. Cada episódio é uma aposta. Alguns bombam,
Outros passam despercebidos, mas a audiência vai crescendo de forma consistente, construída por fidelidade, não por viralização forçada. As pessoas voltam porque a conversa parece real, porque você e Igor não têm teleprompter, porque quando alguém diz algo errado ou contraditório, a câmera não corta, ela registra. Você percebe que o que funciona no Flow não é exatamente o tema, é a temperatura. O espectador quer sentir que está ouvindo o que as pessoas pensam de verdade, não o que prepararam para dizer. Essa é a regra não escrita que você começa a internalizar. A autenticidade constrói audiência de forma que produção polida nunca vai conseguir. Você deixou de ser o cara do Minecraft que faz tutorial. Agora você senta na mesa e provoca, questiona, confronta. O Brasil começa a prestar atenção de forma diferente. Você deixou de ser apenas mais um. Nível 4. Bastidores da maior mesa do Brasil. Você aprende rápido como a coisa funciona por dentro. Antes do episódio gravar, tem conversa off, tem alinhamento de temas, tem a sensação de que o que aparece na tela é apenas uma fração do que foi dito antes de ligar a câmera. Alguns convidados chegam com um assessor de imprensa. Outros chegam com pauta pré-aprovada, com lista de temas proibidos, com intenção clara de usar o Flow como palanque e não como conversa. Você e Igor decidem cedo. A mesa não negocia o que pode e o que não pode ser falado. Essa posição atrai um tipo diferente de convidado e repele outro. O estúdio do Flow vai crescendo junto com a audiência. O que era um quarto alugado vira uma operação com câmeras múltiplas, iluminação profissional, equipe de edição dedicada, equipe de distribuição e contratos de patrocínio com marcas grandes. O Grupo Flow passa a ser uma empresa com múltiplas frentes. O podcast principal, o Flow News, transmissões esportivas. O faturamento não é de criador de conteúdo individual, é de empresa de mídia com folha de pagamento real. Você também aprende o que nunca é dito em público, que o patrocinador grande negocia visibilidade, que o convidado político chega com intenção eleitoreira, que a audiência pode ser interpretada, mas não controlada de verdade. Há uma diferença entre o flow que as pessoas veem e o flow que você opera por dentro. A fachada é a conversa franca e espontânea. A engrenagem é uma empresa que depende de contratos, relações e imagem contínua. Em algum momento você começa a tratar os dois como se fossem exatamente a mesma coisa. Você viu algo que não pode mais ignorar. Nível 5. Quando o Brasil parava para te ouvir. Lula vai ao Flow. Bolsonaro vai ao Flow. Chris Martin, vocalista do Coldplay, senta na mesa que você e Igor construíram numa tarde de 2018, num estúdio que mal cabia à equipe. Francis Ford Coppola, Eduardo Bolsonaro, Ciro Gomes, João Dória, Fernando Haddad. Mais de 600 convidados em poucos anos, mais de 500 milhões de visualizações acumuladas no YouTube, mais de 100 milhões de visualizações mensais nas plataformas. O podcast se torna a principal arena de entrevistas longas do Brasil. Não a alternativa, não a segunda opção, mas o lugar de referência onde a conversa política e cultural do país acontece de verdade. Em agosto de 2021, Jair Bolsonaro grava um episódio que dura mais de 5 horas. A transmissão ao vivo atinge 550 mil espectadores simultâneos, um número que nenhum programa de TV aberta alcançou naquele formato naquele mês. O vídeo acumula 15 milhões de visualizações. Nenhum canal de televisão contratou você. Nenhuma emissora te deu espaço ou horário. Você e Igor construíram a maior audiência política do país sem pedir licença para ninguém e sem passar por nenhuma grade de programação. Você caminha pelo corredor do estúdio e o ambiente mudou. O assessor do governador liga direto para o seu celular. O restaurante não precisa de reserva. Você não mudou de postura, ainda se veste igual, fala igual, defende as mesmas posições de sempre, mas o ambiente ao redor reorganizou o peso de cada palavra que você diz. E essa diferença entre o que você era e o que representa agora ainda não chegou à sua consciência com força suficiente. O ambiente passou a se reorganizar ao redor de você. Nível 6. O núcleo do poder sem pedir licença. Você entende algo que a maioria das pessoas nunca vai entender de dentro. Poder de mídia é diferente de poder político, mas os dois precisam um do outro para existir com escala.
O político precisa de audiência para parecer relevante. Você tem audiência. Isso inverte a equação de forma silenciosa. Não são mais os convidados que te fazem um favor ao sentar na sua frente. Você é quem determina o palco. E o palco determina o que é legítimo dizer em público. Quem parece razoável e quem parece extremo diante de milhões de pessoas que assistem ao mesmo tempo. O Grupo Flow começa a receber propostas que não existiam 2 anos antes. Contratos com federações esportivas para transmissão ao vivo de campeonatos. Investimento externo de fundos que enxergam a operação como empresa de mídia consolidada. Há conversas sobre expansão para outros formatos, novos canais, outras plataformas. Você e Igor não são mais 2 podcasters numa mesa improvisada, são sócios de uma empresa avaliada em escala, que nenhum dos 2 imaginou quando gravaram o primeiro episódio num estúdio alugado em 2018. E no centro de tudo ainda está a mesa onde qualquer pessoa pode ser questionada, confrontada, desafiada sem roteiro pré-combinado. Você usou essa mesa para construir credibilidade. Credibilidade virou audiência. Audiência virou poder. Poder virou acesso. Acesso virou mais poder. A engrenagem é mais simples do que parece de fora. Quem controla a conversa controla o que as pessoas consideram verdadeiro. Você está sentado exatamente nesse centro todos os dias quando abre um estúdio. Você tocou o coração da engrenagem. Nível 7. A ilusão da invencibilidade. Fevereiro de 2022. Você tem 29 anos, cofundador do maior podcast do Brasil, sócio de um grupo de mídia com múltiplas operações, dono de um microfone que atrai presidentes e rockstars internacionais. O Flow tem mais de 5 milhões de inscritos no YouTube. Você e Igor gravaram quase 700 episódios em 4 anos. O que começou como conversa de bar virou empresa. O que começou como experimento virou a maior referência de podcast do Brasil. E você está no centro disso, sentado na mesma cadeira de sempre. Na noite de 7 de fevereiro de 2022, você senta para gravar com as deputadas Tabata Amaral e Kim Kataguiri. O tema é política, liberdade de expressão, os limites do Estado. A conversa avança, o clima esquenta, você bebe durante a gravação, algo que aconteceu antes em outros episódios e nunca causou consequência pública relevante. Você está no seu espaço, na sua mesa, com seu microfone, rodeado pela estrutura que você mesmo ajudou a construir ao longo de 4 anos de trabalho diário. E então você diz, com câmeras abertas, transmitindo ao vivo, eu acho que deveria existir um partido reconhecido por lei. Depois complementa, se a pessoa quer ser eu acho que ela tem esse direito. Não é um corte de edição, não é trecho fora de contexto, é uma frase inteira, construída, defendida com argumentação filosófica sobre liberdade de expressão. A câmera não piscou, o microfone capturou tudo com clareza, e pela primeira vez em 4 anos, a mesa que te protegeu se transforma na prova mais devastadora contra você. A sensação de invencibilidade é exatamente assim, perfeita, até o segundo antes de acabar. Nível 8. O preço do microfone aberto. Na manhã seguinte, você acorda e a internet já decidiu. O clipe tinha 30 segundos e circulou mais rápido do que qualquer episódio que você já gravou nos 4 anos anteriores. Anunciantes cancelam contratos ainda de madrugada. A Ferge, que tinha acordo com o Flow para a transmissão do Campeonato Carioca, rompe a parceria em poucas horas. Outros patrocinadores seguem na mesma direção, um depois do outro, sem precisar de reunião. Igor mais tarde revela um número, 8 milhões de reais em contratos perdidos em um único dia. Um dia. Você posta um vídeo no Twitter pedindo desculpas, diz que estava bêbado. A explicação não segura nada, não porque as pessoas não acreditem que você estava bêbado, mas porque o argumento que você apresentou estava articulado demais, estruturado demais para ser tratado como ruído aleatório de álcool. Naquela mesma noite, o Flow Podcast emite comunicado. Monark está desligado. 6 palavras que desfazem 4 anos de construção conjunta. Você construiu o Flow sob a premissa de que a conversa franca era sagrada, que dizer o que pensa sem filtro corporativo era o valor central de toda a operação. E agora, esse mesmo princípio é exatamente o que te derruba. O microfone sem filtro que tornou o Flow diferente de tudo era também o microfone sem filtro que registrou uma frase que nenhum contrato de mídia consegue sobreviver. A equipe continua, o estúdio continua, o parceiro de 4 anos continua, você não.
Você sai da empresa que ajudou a fundar, sem negociação pública, sem assembleia, sem despedida no ar. Alguma coisa começou a quebrar muito antes de você perceber. Nível 9. O exílio. Você tenta reconstruir. Em abril de 2022, menos de 2 meses após o desligamento, lança o Monarch Talks no Rumble, plataforma americana usada por criadores que foram banidos ou desmonetizados pelas grandes redes. No primeiro episódio, o convidado é um youtuber de Minecraft, como no começo de tudo. O canal atinge 53 mil inscritos em 9 horas de funcionamento. Parece que vai funcionar. Você escreve nas redes: férias acabaram, se preparem. Não funciona como antes. O Flow tinha infraestrutura, equipe, distribuição e uma legitimidade construída em anos de presença consistente. O Monarch Talks tem você, uma câmera e uma plataforma que praticamente ninguém no Brasil usava. A audiência existe, mas é menor e mais segmentada. Os grandes convidados não sentam mais com a mesma facilidade. O espaço que o Flow ocupava na conversa pública brasileira já foi preenchido por outros. Em junho de 2023, o ministro Alexandre de Moraes determina o bloqueio de todas as suas redes sociais, Twitter, Discord, Telegram, Rumble, no inquérito que apura responsabilidades pelos atos de 8 de janeiro. Você descumpre a decisão, abre novos perfis. Moraes te multa em R$300 mil e bloqueia novamente. Em setembro de 2023, você deixa o Brasil e se instala na Flórida. Sou um perseguido político, você diz em vídeo. Vim para um país que tem liberdade de expressão de verdade. Em janeiro de 2024, o YouTube deleta permanentemente seus canais, incluindo o original com mais de 3 milhões de inscritos, construído desde 2010. Você lança o Bunker 555, plataforma própria, assinatura de R$20 por mês. A conta cobrada chegou, e ela não tem um valor único. Nível 10. O ciclo não termina com você. Em algum lugar de São Paulo hoje tem um garoto de 15 anos que abriu um canal. O nome é alguma coisa que faz sentido só para ele e para os amigos do servidor. O conteúdo é o que todo mundo está fazendo, games, reacts, qualquer formato que o algoritmo favorece essa semana. Ele não está pensando em empresa, em contrato, em responsabilidade de plataforma. Está pensando em crescer. Está pensando em liberdade. Está pensando que se dedicar o suficiente, um dia vai ser grande. Você voltou ao Brasil em algum momento de 2025, depois de quase 2 anos na Flórida, depois do Bunker 555, depois dos canais deletados, depois dos R$300 mil de multa, depois do inquérito, depois das redes bloqueadas e desbloqueadas e bloqueadas de novo. Voltou para um país que você jurava ter te expulsado. O exílio, você descobriu, não é sempre um lugar físico. Às vezes é a impossibilidade permanente de ser o que você era antes de uma frase de 30 segundos. O Flow continua, sem você, com milhões de inscritos, com a mesa que vocês dois montaram, com o formato que vocês dois inventaram em 2018 num estúdio alugado. Igor continua, o estúdio continua, a conversa continua, com outros sentados no lugar que foi seu por 4 anos. Ninguém anunciou seu retorno como um evento. O mecanismo seguiu em frente com a naturalidade de quem nunca parou. E o garoto do canal novo não sabe seu nome. Não estava em 2018, não estava em 2021 quando 550 mil pessoas assistiram ao mesmo tempo. Não estava em 7 de fevereiro de 2022 quando o microfone registrou tudo. Ele só sabe que quer crescer, que quer ter audiência, que quer ser livre para falar o que pensa, exatamente como você queria. E o ciclo, como sempre, não termina com quem cai. Ele apenas encontra alguém novo para começar.